Olá, amigos. Sou o professor Francisco Ronald e vamos agora à questão de número 103 do nosso simulado, uma questão de competência 4, habilidade 14. E ela diz o seguinte: segundo The Savage Garden, embora o tamanho e a forma das folhas da Drosera campesis, que é uma espécie de planta carnívora de origem africana, variem muito, seu design e função insidiosos são semelhantes entre todas as espécies. As folhas são geralmente planas e sua superfície superior é coberta por centenas de glândulas ou tentáculos. Elas que, por sua vez, ficam grudadas na substância pegajosa liberada. Após capturar a presa, a folha começa um movimento de enrolar para que as glândulas gástricas comecem a atuar, dando início a um processo digestivo da planta. Este movimento é classificado como: primeiro, este movimento ele não é orientado, ele não depende do tipo de presa que chegou ali, seja um inseto mediano, qualquer tipo de inseto, ele sempre vai realizar o mesmo movimento, né? O que você tiver ali gerando aquele estímulo vai ser sempre a mesma resposta, um movimento de enrolar ao redor daquele objeto, tá? Nós temos, por exemplo, movimentos que são orientados. No caso dos movimentos orientados, estamos falando de tropismo. Então, o tropismo, ele é orientado, tá? Agora, esse movimento que não depende do estímulo, ele é considerado do tipo não orientado, sem orientação, tá? Então, é sem orientação, ou seja, é sempre o mesmo, tá? Quando a gente fala de nastismo, é assim, sem orientação. Agora, tem uma diferença importante entre a letra C e a letra E, porque a letra C, ela fala sobre o tigmo. Tigmo está relacionado à ideia de um apoio. Por exemplo, uma planta que cresce em tigmotropismo. Então, ela cresce baseado naquele apoio e ela desenha de forma orientada, é tropismo, ela desenha de forma orientada, né, o estímulo ou o suporte, o direcionamento que o suporte dá a ela. Nesse caso, não é orientado, porque o movimento de enrolar é sempre o mesmo. Mas como esse movimento de enrolar é ao redor do inseto, e aí depende do inseto, da presa que a gente está considerando, mas como é ao redor dele, nós temos a ideia de ser tigmo. No caso, por exemplo, se não é ao redor, se não tem essa lógica do suporte, como é o que acontece com as plantas dormideiras, que você ouve também chamada Maria, tua mãe morreu, porque tu fala pertinho dela e o deslocamento de ar da boca faz os folíolos fecharem. Mas se, por exemplo, você estiver caminhando e bater a perna nela, os folíolos fecham também. Se chover, a gota d'água também faz os folíolos fecharem. Mais uma vez, não tem orientação, a resposta é sempre a mesma, é um nastismo. Só que nesse caso é um seismonastismo, que é baseado na ideia das plantas sensitivas. Então, tu pensa seismo, pensa sensitivo, tá? Seria o caso da sensitiva. Mas aqui não é uma planta sensitiva. Não é a ideia de fechar os folíolos ou então o movimento da planta carnívora que fecha ali como se fosse uma boca de jacaré. Aqui é enrolar ao redor da presa que se instalou ali na folha. Então, a resposta certa para essa questão é a letra C, tá? Lembrando que tropismo é orientado, por exemplo, seria um movimento orientado pelo fóton, pela luz, tá? É o que acontece, por exemplo, quando um caule cresce em direção à luz. Então, crescimento é um movimento orientado em direção à luz. Que tem diferença quando você fala de tactismo, porque tactismo não é só um movimento, tactismo é um deslocamento. Por exemplo, se é um fototactismo, então o indivíduo está se deslocando, não deixa de ser um movimento, mas não é um crescimento, né, como o fototropismo, é um crescimento em direção à luz. Aqui não, aqui é um movimento de deslocamento. Se for fototactismo, deslocando em direção à luz. Se for um quimiotactismo, como tem na letra D, é deslocando em direção a uma substância química que está atraindo. Então, não seria nem a letra A, nem a letra B, né? Fotonastismo seria um movimento desorientado, né? Pela luz, pela presença da luz independente, então também não é a alternativa certa. A alternativa certa é a letra C, mas embora as outras alternativas não sejam corretas,
a gente acaba aprendendo com elas no conceito de tropismo, nastismo, tactismo, e a ideia de foto, luz, químio, substância química, tigmo, apoio, seismo, a ideia de sensitivo. Então as outras alternativas todas são válidas para esse conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.